Seja bem-vindo, você que está nos ouvindo, esse podcast destinado à ufologia. Nós somos o CEPUOP, né? O Centro de Pesquisas Ufológicas do Oeste do Paraná. A partir de agora nós vamos discutir, analisar e vamos trazer experiências ufológicas. Eu estou aqui com dois outros integrantes aqui do Centro de Pesquisas, né? O Oséias, também mais conhecido como De Castro, né? Que vai fazer parte com a gente. O Oséias é um cara bem antenado aí, espiritualista, né? Nessa área ufológica, um cara que tem bastante conhecimento, bastante experiência, que conta muito mais do que conhecimento, né? Conhecimento é bom, mas a experiência que é o gostoso. Estamos aqui também com o Dudu, né? O Dudu, que tem esse nome carinhoso, esse apelido carinhoso, mas o Dudu é um cara matemático, né? Né, Dudu? É isso aí. Dudu é um matemático, né? Então ele é o cara razão do grupo, é aquele cara que a gente chega com a imagem, com a filmagem para ele, todo alegre e contente, ele joga aquele balde d'água primeiro, depois ele vai analisar, né? Então o Dudu é aquele cara que não deixa a gente errar. O Dudu é aquele cara que vai, né? Quando eu falo isso, não quero dizer que o Dudu não que o Dudu é cético, não acredito. Muito pelo contrário. O Dudu é um cara também, é um ufólogo aí apaixonado, né? Mas é o cara que é cético, é aquele cara que joga o balde d'água. E tem eu. Esse quem vos fala, né? O Cleiton Teixeira, né? Também sou um ufólogo apaixonado desde sempre, sou historiador e geógrafo, né? E eu sou o cara que gosta disso tudo e sou o cara que fala mais, por isso que eu tô falando bastante, né? Mas vamos aí então, o que é o CEPUOP? Né? O que é o CEPUOP? O CEPUOP é um centro de pesquisa, gente. A nossa ideia é pesquisar os fenômenos ufológicos que acontecem, né? E mais do que pesquisar o fenômeno ufológico, porque só pesquisar fica uma coisa muito assim mecânica, né? Então você vai lá, pesquisa, junta os arquivos, tira foto, faz entrevistas, tudo isso é legal pra caramba, serviço investigativo. Mas a nossa ideia é também ajudar as pessoas que passam por essas experiências, que nem sempre são experiências, como é que eu vou dizer assim, nem sempre são experiências totalmente positivas, né? Tem gente que se assusta, tem gente que acaba não entendendo muito bem o que está acontecendo, e a nossa ideia é essa. O CEPUOP tem essa ideia, tem essa missão de não só investigar os fenômenos, né, sejam eles sobrenaturais ou extraterrenos, mas a nossa ideia também é ajudar as pessoas que passam por essa experiência, tá? Então, eu acho que é isso aí, esse é o CEPUOP. Agora vamos ver aí com o Oséias aí, ou o Ozzy, né? Oséias, fala pra gente aí, conta pra galera aí, o que fez você se apaixonar pela ufologia? Qual que é a tua história com a ufologia? Bom, é o seguinte, vamos aí. Desde pequeno eu gostei muito do assunto, desde já adolescente, né? E sempre gostei do assunto e fui me aprofundando. Mas o que me levou mais para a área ufológica foi quando eu conheci um rapaz aí, que eu não vou citar o nome aí, né? Sempre tem um doido, né? E acabou me despertando mais essa vontade de ir a fundo no negócio, né? Porém, algumas experiências aí também já no mundo, vamos dizer assim, desconhecido, né? A gente teve algumas experiências, não sabia o que era, alguma coisa nesse sentido, e como sempre você não tem uma liberdade para comentar isso com ninguém, né? Não tem como você debater com isso, ou até mesmo uma ajuda, né? E isso me chamou bastante atenção, né? E conhecendo aí o nosso amigo Cleiton, a gente teve essa ideia, né, de montar esse projeto, vamos dizer assim, do CEPUOP, né?
mas é uma área bem extensa, vamos dizer assim, né? E o que me chama bastante atenção na ufologia é o quê? É você interagir não só com seres de luz, né? Mas também com a paranormalidade em si também, que é produzida pela própria nossa mente, né? Não só os UFOs, né? Mas assim também às vezes a própria mente também produz alguma coisa e a gente acaba não distinguindo bem isso, né? Então isso me chama muita atenção e me traz um ar assim para conhecer mais, cada vez mais, né? A mente humana em si, a espiritualidade em si, né? Mas segue aí. Show de bola. Então a gente acabou de ouvir aqui o Ozzy, né? Sua experiência, sua paixão pela ufologia também. E é interessante assim, gente, eu vou deixar bem claro assim, né? O Ozzy é um cara da experiência, então ele tem muita experiência, muito conhecimento de campo nessa área ufológica. Então é um membro muito importante do CEPOP. Agora vamos falar com o Dudu. Dudu, tua paixão, cara. Como é que começou isso aí? Opa, primeiro, vamos lá. Felicidade de começar esse projeto aí com vocês aí. Tenho muito que aprender ali com vocês. Primeiro já vamos deixar claro aqui que o Cleiton já começou falando que eu sou o cético da galera ali. Mas eu simplesmente não nego a minha natureza das ciências exatas, né? Eu acho que a gente tem que buscar as explicações lógicas para aí sim tentar encontrar aquelas que não são lógicas, pelo menos dentro daquilo que a gente consegue compreender. Eu acho que é inevitável dizer que eu comecei a gostar disso aqui desde quando era moleque, e a grande influência era a revista UFO, né? Eu lembro que eu tinha 10, 12 anos de idade, eu tinha um grupo de amigos que a gente ficava na rua lendo aquilo, né? Ficava lendo e vendo os casos e aqueles casos ufológicos e lendo e tal, e ficava só na imaginação, porque era uma coisa que na época a gente não tinha internet, não tinha computação, não tinha como ver, então você lia sobre casos, tipo a Área 51, você lia sobre esse tipo de situação e eu achava super interessante, né? E aí ainda casa com isso um filme que eu assisti, provavelmente vocês não vão lembrar, porque é um filme bem antigo, mas eu tive uma época na minha vida que eu era office boy, e que todo o dinheiro que eu ganhava de office boy era só para pagar filme de locadora, era só para isso. Então, pegava 3, ficava 2 dias, né? Não, era loucura. Tinha locadora aqui no centro aqui da cidade aqui, que a mulher da locadora já me ligava, quando chegava um filme ela já me ligava, falava, pode vir aqui e tal, não sei o quê, que chegou o filme, e é um filme Contato, conta a história do pessoal que recebe uma mensagem que vem de um outro planeta, eles criam uma máquina e tal, não sei o quê. O filme nem é tão bom. É clássico, não. Esse filme é um clássico, cara. Eu confesso que na época, assim, eu achava incrível, né? E ainda teve junto o filme aí, sim, esse que fez um grande sucesso, que foi o Independence Day, né? Com o Will Smith e tal, não sei o quê, que daí é um filme de muita ação e loucura. E eu, como eu sou o mais pivete aqui, né? Eu era muito moleque naquela época e, cara, aquilo realmente foi impactante pra mim. Foi maravilhoso e tal. E aí, com tudo aquilo que foi bem dos anos 90 ali, programa do Gugu, mostrando Chupacabra, Ratinho, mostrando lá o ET, que depois a gente acabou descobrindo que era o ET Rodolfo, mas que tinha muitas histórias de alienígenas e tal. Cara? Não, ET Bilu é novão, chegou agora e tal. E aí realmente comecei a me interessar muito por esse assunto. Eu sempre que posso vejo, assisto, escuto o podcast de alguns outros canais aí, um pessoal que é muito bom. Vejo vídeos, eu sempre tento muito me interessar sobre esse assunto aí e pesquisar. E aí e procurar as informações. E como você bem disse, é tentar descobrir o que aconteceu de uma maneira lógica, tentar compreender e aí buscando a informação
daquilo que a gente pode ou não explicar, mas pelo menos tentar entender o que aconteceu. Né? Eu acho que é mais ou menos isso aí. Show de bola. E eu, né? Agora vai eu. O que me despertou a paixão? Cara, eu acho que também eu sempre assim. Primeiro eu gosto de saber, eu gosto do conhecimento. Por isso eu sou historiador, né? Quando você fala em história, ela é uma ciência que busca o conhecimento do que aconteceu, do que se passou, o porquê, né? Que o Brasil tem hoje a política desse jeito, o porquê que as nossas tradições são assim. Então, esse lance do conhecimento para mim sempre foi muito forte. E aí eu também, desde muito novo, né, desde bem pequeno, a gente sempre ouvia, porque antigamente tinha espaço. Isso que o Dudu falou ainda agora é bem interessante, porque se você buscar na década de 80 e 90, você tinha, por exemplo, na década de 80 e 90 nós não tínhamos TV paga no Brasil. Na década de 80 não existia TV paga, então o que tinha era Bandeirantes, Globo, Record, Manchete, né? E aí você tinha ali o SBT, né? A TVS antes de virar o SBT, e você tinha ali 3, 4 canais abertos dali, e era muito interessante porque a Globo, por exemplo, né, que sempre formou muita opinião, hoje há muita controvérsia, muita gente que gosta, gente que não gosta, mas ok. Na época que nós só tínhamos aquilo, a Globo passava em programas como o Fantástico, dia de domingo, reportagens sobre casos ufológicos. Tá? A Globo, o Globo Repórter passava reportagens sobre casos ufológicos. E tinha na década de 90, não sei se vocês vão lembrar, provavelmente, o famoso Linha Direta. Uhum. Que era um programa de investigação. O Linha Direta trazia casos. E, vez em quando, o Linha Direta trazia casos ufológicos. Né? Então, foi no Linha Direta que eu vi aí, por exemplo, a Operação Prato, né? Que é, na minha opinião, na minha modesta opinião, aí, é o caso ufológico mais, assim, mais marcante da história da humanidade recente, né, cara? Assim, é um caso assim que não se tem o que negar, não se tem o que falar da Operação Prato. Eu vi, por exemplo, na Rede Globo. Então, assim, era uma época diferente, isso foi me apaixonando, né? E aí, cara, e assim, isso só foi evoluindo, a gente vai amadurecendo, vai estudando. E aí, eu estudando história, o que você começa a perceber, cara, quando você estuda história? Que tem coisa que não dá para você responder. No meio acadêmico, isso é bem interessante, porque no meio acadêmico, não. O cara lá, ele, né, depois que ele faz lá a sua primeira graduação, faz faz a sua pós, aí faz o seu mestrado, aí no meio acadêmico, não, ele tem resposta para tudo. Mas interiormente falando, entre os acadêmicos, você sabe que você não tem resposta para tudo. Você sabe que tem coisa que não dá para responder. E aí, cara, eu conheci o livro Eram os Deuses Astronautas, do Erich von Däniken. Esse livro aí foi que deu um nó na minha cabeça. Aí você vê, cara, não é que o cara tem razão? Né? Aí foi indo, eu li Erich von Däniken, li livros apócrifos como o livro de Enoque. Então aí você vai vendo essas coisas assim. Aí eu conheci o Zacarias Sittens, certo? Você vai ler. Então aí, cara, você começa a ver essas coisas assim, aí não tem jeito, o negócio só foi se apaixonando. E aí quando eu vi, eu já estava totalmente envolvido aí no mundo da ufologia. Aí a gente só vai depois, né, estudando e vai conhecendo os casos, e aí, como diz o nosso Ozzy ali, vai tendo a sua própria experiência. Isso é muito interessante. Aí daí que, né, o negócio foi indo. E aí se juntamos para formar esse centro de pesquisa. Aí é nós, né? Bem interessante. Ozzy, conta para nós o caso ufológico que mais te fascina, cara, o caso que te fascinou. Cara, como um cara voltado à espiritualidade, cara, eu sou suspeito de falar, né? Mas o caso General Shoa também é uma das que me trouxe a paixão, né? Por isso, né? Não só o General Shoa, mas tem outros aí também, né? Mas o General Shoa foi uma que mais assim me fascinou pela ufologia mesmo, né?
tanto no livro O Hiperespaço, né? Então, Mergulho no aquele Hiperespaço. livro ali, exatamente. Mergulho no Hiperespaço. Boca aí para continuar pesquisando e buscando mais. Show de bola. Dudu, se fosse assim, enumerar, qual que é o teu caso? Eu acho que pra mim acaba sendo inevitável que sejam os casos que mais me marcaram são os mais famosos do Brasil, né? Porque, como tu falou, antigamente a gente não tinha acesso à internet, não tinha acesso para buscar informações de outros lugares, né? Mais distantes e tal. Era só o que passava na TV. Eu acho que pra mim o que mais me marcou foi o ET de Varginha. É inevitável, porque assim, passava na TV o tempo todo, era aquela coisa assim, depoimentos e mais depoimentos e fatos, até hoje ainda é uma coisa que intriga muito. O caso da Operação Prato realmente é incontestável, assim, tipo, a pessoa pode até dizer que não acredita, e eu vou muito respeitar, mas a pessoa não admitir que tem alguma coisa muito bizarra no que aconteceu, realmente não tem como, né? E quem já assistiu aí a entrevista do comandante lá, que foi atrás, né? General comandante? Ele era, na época, ele era capitão, né? Que foi. Capitão, né? Isso. Que foi isso, aí depois, quando ele deu a entrevista, ele era coronel já, né? Quando ele se aposentou, que ele abriu o jogo, ele era coronel. E grande Coronel Holanda. O coronel misteriosamente morreu um pouquinho depois, né? Isso aí que ficou, né? Isso aí que ficou estranho, né? Ficou bem, bem bizarro. E a noite dos OVNIs, né? Eu acho que são os 3 casos mais famosos que, pra mim, me marcaram muito. Depois é que eu fui atrás de outros casos que a gente acaba se interessando e lendo e tal, que são casos importantes, né? Tanto de OVNI, quanto de aparições, quanto de alguma coisa que é caracterizada ainda como, e aí fugindo um pouco de OVNI, mas caracterizada como fantasmas ou coisa do tipo, que você acaba também olhando porque realmente tem uma coisa estranha ali por trás ali. Mas eu acho que pra mim, os famosos hoje é esses 3 aqui, né? Não tem o que dizer. São os casos que te fizeram apaixonar pela conversa. São 3 casos muito... A gente não vai entrar neles hoje, mas, pô, são casos que quem já estudou e tal, já leu, você fica... Você tem aquele arrepiozinho ali, você fala, véi. É demais, né, cara? De errado. Tem muito de errado no negócio aí. Não tem como. Eu acho. Mas e aí? Cara, pra mim, assim, o caso que me trouxe, assim, a essa realidade foi o caso do Arthur Berletti. Esse eu acho que é o primeiro caso, assim, que eu parei para estudar, assim, pegar detalhes, assim, e, cara, pela data que aconteceu, né, pela época que aconteceu, assim, foi muito marcante para mim. Se for falar, assim, qual é o mais emblemático, para mim não é esse, para mim é a Operação Prato. Inclusive, para mim, a Operação Prato é o mais emblemático da história moderna. Eu acho assim que não se tem tanta documentação, não se tem tantas provas, tantas testemunhas, tanto material farto de uma intervenção, né, desconhecida, vamos colocar assim, né, não existe como tem na Operação Prato. Você tem materiais liberados pelo governo, tem fotos liberadas pelo Arquivo Nacional, né? A própria entrevista, né, do coronel lá, do Holanda, lá do major, lá do coronel. Então, assim, esse é o mais emblemático para mim, até na nossa história moderna. Mas o do Arthur Berletti foi o primeiro que eu parei para estudar e me aprofundar nele. Então esse aí foi um caso também muito interessante, da visita dele ao planeta. É interessante que ele vai, ele se depara com uma raça, né, vamos colocar uma civilização nórdica, e os caras falavam alemão, cara, muito interessante, né? Então, assim, e por aí vai. Então esse, assim, eu acho que foi o caso que me fez, assim, acho que me despertou, assim, peraí, cara, os caras não vêm só pra cá pra abduzir vaca, né, pra ficar que nem lá no caso
da Operação Prato, né, para ficar jogando luzinha nos outros. Não, peraí. Existe uma interação mais, né? Existe uma interação assim mais profunda, mais diga lá. É interessante desse caso aí que você citou aí por causa da data, né? Sim. Assim, o cara ele não tinha como se basear numa coisa do futuro e assim muitas coisas. Você fica impressionado porque assim, se você puxa na memória aquilo que quer dizer, na memória não tem nem como, porque eu não vivi naquele momento, né? Mas se você puxa de como era a vida naquela época e as coisas que ele coloca no livro, invenções, tecnologias que seriam inventadas muito tempo depois, você realmente fica no mínimo abismado. Você fala, cara, é impressionante esse cara, e da onde que ele tirou toda essa informação? Se for inventado, de onde ele inventou? Porque, cara, realmente era para ser muita criatividade a invenção daquela. Então, realmente é um caso bem lembrado esse que você falou. É um caso que, dá um arrepiozinho mesmo. Porque negócio, se ele inventou, ele coloca o Spielberg no chinelo, velho. Ele põe o Spielberg no chinelo. Né? Então, assim, acho que foi o caso assim, que mexeu comigo, que me deixou assim encantado mesmo, cara. É um caso assim muito interessante. Quando eu descobri esse caso, acho que daí em diante foi um negócio, né, que me fez se apaixonar pela investigação em si, pelo estudo, né, pelo aprofundamento nos casos. Isso aí. Então, esses são os casos. Agora sim, gente, você que está ouvindo a gente aí, né, você que tem uma experiência, você que tem um avistamento, teve um contato, né, tem alguma coisa, você não sabe o que aconteceu. Você não sabe, porque às vezes você... eu vi um negócio assim, mas eu não sei o que é aquilo, eu não sei explicar. Entre em contato com a gente. Eu vou deixar com vocês o e-mail aqui, tá? O nosso e-mail é cepoop@gmail, tá? .com. Cepoop. CEPUOP. Cepoop. @gmail.com. Manda lá no nosso e-mail, tá? Nós vamos disponibilizar mais para frente aí um canal de áudio para você, né? Nós estamos estudando aí a possibilidade de colocar um WhatsApp aí no ar, né? Para você mandar o seu áudio ali, para a gente colocar aqui no ar, né? O seu depoimento, qual que é a sua experiência, que negócio todo. E se você tem uma ideia de pauta, tem um caso tal, é bem interessante, eu gostaria de saber, manda para nós também, que nós vamos estar fazendo aqui, né, esse bate-papo aí, essa análise, né, ufológica mesmo em cima dos casos. Porque o que nós vemos hoje é muito interessante, muita gente chega e despeja o caso na sua orelha e fala, aconteceu isso, aquilo, legal. A nossa ideia aqui é analisar o caso, analisar os pontos que aconteceram, aquilo que nós podemos descartar, e tem muita coisa, e aquilo que não dá para explicar. Então a nossa ideia é essa. Se você tiver ideia de pauta aí, olha, o caso tal é bem interessante, eu gostaria de saber, gostaria que fosse analisado, mande para nós aí pelo e-mail aí, que nós vamos estar analisando aí, trazendo à tona isso aí. E você que tem uma experiência, mande para nós também. Anota aí o e-mail, mande para nós pelo e-mail lá, que nós vamos entrar em contato. É isso aí, galera. Isso aí. Chegamos no fim, né? Então, beleza. E não esquece aí, pessoal. Pontapé inicial, então. Vamos compartilhar aí também as experiências aí com a gente. Nós vamos também aos poucos trazendo algumas coisas nossas aqui, né, cara? Nós não queremos ficar em evidência, mas aos poucos nós vamos trazendo algumas experiências nossas. Por quê? Como nós somos um grupo de pesquisa, é óbvio que nós fazemos pesquisa e pesquisa de campo também. Então nós também temos as nossas experiências, que de vez em quando nós vamos estar trazendo algumas aqui para dar umas pitadinhas, não é, Dudu? É isso aí, né? Dudu que levou ali da revista UFO, né? Então, bem interessante aí, né? Nós vamos estar aí nesse processo. Falando em revista UFO, a revista UFO em si, o Instituto, né, tem uma associação de ufólogos do Brasil, da qual nós somos associados, tá? Então, assim, é um trabalho, uma coisa séria. Cepoop é sério. Né, Ozzy? Dá o teu bye-bye aí pra galera aí.
Aí, galera, muito obrigado aí por você ter escutado o nosso podcast aí. E não esquece aí, vamos trocar ideia aí sobre pautas, o que vocês querem saber, o que vocês dão de ideias aí, que o C-Pop depende muito mais de vocês do que de nós aqui, hein? Isso aí, galera, valeu! Valeu, um abração, gente. Dudu? Isso aí. Então, pessoal aí, galera que tá escutando aí, a gente que tá conhecendo, realmente a nossa ideia é estudar, né? A gente quer mais aprender do que necessariamente ensinar, né? Esse é o nosso grande objetivo. A gente tem muita coisa para aprender, muita coisa para pesquisar, muita coisa para interagir com o pessoal, ver o que é realmente interessante, o que é apenas lixo da internet e tirando tudo isso aí para filtrar e ficar com conhecimento muito aprofundado para que uma hora dessa aí a gente vire até grandes especialistas, quem sabe, sobre o assunto. Eu acho que é isso aí. Quem sabe um dia nós vamos estar lá nos astronautas antigos lá, né? Antigo vocês já estão, já. Então é isso aí, então, galera. Um abração aí, até o próximo podcast aí, né? E ó, vou deixar um esquema para vocês, hein? Quem procura, acha, tá? Se você quer avistar alguma coisa, se você quer ter um contato, procure. Quem procura, acha, né? Não é olhando para o chão, né? Nem cuidando da vida dos outros que você vai ter algum avistamento, tá? Quem procura, acha. Então, procure, tá? Então até o próximo podcast do C-Pop. Valeu, galera. Um abração.